Orçamento discricionário das universidades federais no governo Lula está abaixo dos valores registrados nos governos Temer e Bolsonaro, isso antes da pandemia, segundo o Centro de Estudos Sou Ciência. E a publicação é da Folha de São Paulo e do Poder 360. Em 2024, o valor foi de 5 bilhões, inferior aos 6,7 bilhões de 2016, 5,5 bilhões de 2019, desconsiderando benefícios pagos a servidores. Lembrando o seguinte, o outro governo passou por uma pandemia. Terrível. Esse não tem pandemia. Já tinha, inclusive, em 2022, na eleição, já tinha saído. Então é o seguinte, qual é a história? É que o governo, ele gasta muito, gasta mal. O atual gasta muito, gasta mal, tá com rombo. Aí tem o negócio do IOF, que eu já falei para vocês, tá com rombo. Tá? É como se fosse um dono de casa, uma dona de casa que não sabe gerir o dinheiro. O problema é que quando você tem um presidente que faz isso, a sociedade toda pena. A sociedade toda se ferra. O ministro da Fazenda dele já disse isso. A Simone Tebet, que antes era crítica, que é ministra dele, já falou isso pro Lula. O Galípolo, que ele nomeou o presidente do Brasil, já disse isso para ele, pô. E ele não se emenda? Mas ele faz isso propositadamente. E agora as universidades, veja só. A Márcia Barbosa, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, detalhou os cortes realizados nas universidades pelo governo federal. E é tiro amigo, viu? Tô falando de gente que é aliado. Acompanha. Gente, o corte do orçamento das federais é uma tragédia em duas etapas. A primeira etapa aconteceu em março desse ano, quando o Congresso Nacional foi lá e cortou nosso orçamento, no caso da URGS, em 8,5 bilhões de reais. A segunda etapa veio quando o setor do Tesouro da União foi lá e disse que nosso pagamento seria feito em 3 etapas, 3 parcelinhas. A primeira parcelinha em 15% em maio, a segunda parcelinha em 32% entre junho e novembro, e a terceira parcela lá em dezembro, quando fecha o orçamento. Imagino que a parte financeira do governo deve ter ficado alegrinha, porque afinal a Bolsa de Valores, inclusive, subiu. Na Universidade do Rio de Janeiro, a universidade teve que fazer um corte emergencial nos gastos para garantir o funcionamento. Porque o governo federal contingenciou o dinheiro da Universidade do Rio de Janeiro. Não mandou o dinheiro. O que estava prometido, eu não posso mandar mais. Foram suspensas despesas com combustível, manutenção de carro, diárias, passagens, materiais de consumo, exceto coisas essenciais para que as aulas não parem. A reitoria está pressionando pelo restabelecimento integral do orçamento, pois até agora só liberaram 1/18 do previsto na lei orçamentária deste ano, 2025. Aí você fala, parou aí? Não, em todo canto. Você sabe que eu já mostrei aqui a Federal de Pernambuco, na Pindaíba, até a comida do povo está precária. A Federal daqui. Teve, inclusive, uma coletiva da reitoria das 2 universidades federais daqui para reclamar dos cortes no orçamento. Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicaram um vídeo nas redes sociais criticando os cortes nas universidades. Vê o vídeo, vê que bronca, vai. Você já imaginou a UFRN fechando as portas porque não tem dinheiro para pagar a conta de energia? E a sua bolsa, que já é insuficiente com o pagamento atrasado? E se nem a água nesse calorão coubesse no orçamento da UF? Parece um pesadelo, mas é isso que pode acontecer após o governo Lula emitir o decreto do apagão na educação federal. Entre maio e novembro, até 40% das despesas mensais podem ser restringidas. O que já era ruim depois dos cortes do governo Bolsonaro pode ficar pior. Vamos juntos contra o apagão na educação federal. Lula não termina o governo, viu? Anota isso que eu estou dizendo hoje. Não termina o governo. A vereadora cubana lá de São Paulo, a Zoe Martinez,
pegou esse vídeo aqui e falou, é Zoe que chama, hein? É Zoe Martinez. O que é engraçado é que muito provavelmente essas pessoas fizeram o L. Eu não faço não, que é pra não Eu dar não azar. tenho dúvida. Fizeram L. Você então, tem dúvida? Não é isso que a vereadora que é arretada com isso. complicado, porque veja, aqui o prefeito João Campos deu 1% de aumento para os professores. Eles foram lá para a Câmara protestar e tal, e vaiaram os vereadores que estavam lá contra esse 1%. Mas João aumentou, deu menos que a inflação, mas chegou a 3. Pelo amor de... Mas começou com 1. Aí foi para 3. Quer dizer, então vocês estão reclamando de quê? Vamos ver o que a Zoe diz, vai. O Lula cortando verbas das universidades federais? Não, gente, isso deve ser fake news. Afinal, não era ele o pai dos pobres universitários? Deve ser um erro, um mal-entendido, sei lá. É triste, eu sei, você faz campanha, milita na internet, defende com unhas e dentes e no fim ganha um presentão. Menos verba, mais sufoco. Mas o mais incrível é que mesmo depois de levarem a famosa tesourada, muitos estudantes ainda não sacaram que são sopeões num jogo ideológico, onde são contabilizados apenas como mais um título eleitoral. Mas vamos lá, ainda dá tempo de acordar, hein? Ou pelo menos pedir um café na cantina antes que ela também seja fechada. Você vê que quando você vai para número, na realidade, Bolsonaro foi até melhor que Temer, né? Em termos de dinheiro para as universidades. Pelo menos antes da pandemia, 2019. Quando você vai para o número, a matemática é pau. Né? A discussão política é narrativa.